as características do sanguíneo. Ele é alegre, ele é otimista, ele é engraçado, ele não é geralmente tímido, ele é bem extrovertido, ele é muito centro das atenções. Sabe aquela pessoa que chega e todo mundo presta atenção nela, que conta piada, que te interrompe, você quer falar, você tá falando e a pessoa te interrompe, enfim, essas são algumas características, né, do sanguíneo. Ele é barulhento. O sanguíneo que não é barulhento, que não fala alto, é difícil de encontrar. Geralmente, sanguíneo, ele tem uma característica muito forte, aonde ele chega e ele realmente toma a atenção. As pessoas prestam muita atenção nele. Ele conta muita piada, ele gosta de fazer as pessoas rirem, ele gosta de estar ali no meio dos amigos e o que mais fala, o que mais, né? Ele é enérgico, ele é super, tem aquela energia, vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos. Só que o temperamento do sanguíneo, a gente também tem que entender que o temperamento do sanguíneo, ele é um temperamento que você tem que ter um pouco de cuidado, né? Por quê? Porque você que é sanguíneo, eu tenho uma característica de sanguínea também, de sanguíneo. O sanguíneo, ele é extremamente explosivo, tá? Ele é explosivo. E isso é bom? Não, isso não é bom. Você ser explosivo não é bom. Geralmente o sanguíneo não pensa na hora de falar, ele fala e depois, falei. Samara, minha amiga, um beijo, obrigada por estar aqui, tudo bem? E o sanguíneo, ele tem essa característica de ser explosivo, de ser inconstante emocionalmente. Uma hora ele tá sorrindo, outra hora ele tá chorando, outra hora ele tá gritando. Só que algumas vezes, em algumas situações e para algumas pessoas, o sanguíneo pode desenvolver também o egoísmo, né? Ele pode ser em algumas situações egoísta, mas isso não é por maldade, tá? Isso é algo que a pessoa não percebe. Isso é algo que a pessoa não presta atenção, passa desapercebido, não é por maldade. Mas às vezes o sanguíneo, ele quer ser o centro das atenções. E aí ele não é, e você tá conversando, e aí ele vai e te corta, e aí você vai e não deixa ele falar, ele pode se explodir, sim. Isso tudo é característica do sanguíneo, né? É muito difícil uma conversa o sanguíneo conseguir ficar quieto, o sanguíneo conseguir ficar sem falar, o sanguíneo conseguir ficar sem dar a sua opinião, né? E o que é muito importante, né, que eu sempre digo, há a possibilidade, tá, de você conseguir dominar o seu temperamento ao invés de deixar o seu temperamento dominar você. Isso é muito importante. Você dominar o seu temperamento e não o seu temperamento dominar você. Por exemplo, vou dar um spoiler, o melancólico. O melancólico, ele gosta de se vitimizar, né? Uma característica ruim do melancólico, ele gosta
de se vitimizar. E uma coisa muito boa, um adjetivo muito bom do melancólico, ele é extremamente perfeccionista. Aí se você for sanguíneo melancólico, olha o perigo aí. Ao mesmo tempo que você é explosivo, aí você vai no meio do nervoso, você vai e começa a se vitimizar. No meio da briga, da confusão, você vai e começa a se vitimizar. Isso não é legal. Então, o que eu sempre digo é: domine o seu temperamento. Não deixe o seu temperamento dominar você. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se explodir, sabe? Para não explodir, para não magoar, para tentar lidar com as pessoas, tá? E tentar escutar. Sanguíneo dificilmente consegue escutar. E outra característica do sanguíneo, ele dificilmente termina o que começou. Começa naquela empolgação, sabe? Oba, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai dar certo, e vamos fazer esse projeto. E aí chega na hora, perde. Desiste no meio do caminho, vê que não está acontecendo do jeito que ele quis. E ele se desestabiliza emocionalmente. E aí perde tudo, entendeu? É muito, muito importante você finalizar o que você começou. Você pensar antes de fazer, porque o sanguíneo, ele dificilmente pensa, ele vai no calor das emoções e depois ele pega e no meio do caminho ele desiste porque não andou como ele quis. Então a gente tem que terminar o que a gente começou, isso é importante. Então também é importante a gente pensar antes de entrar em algum projeto, né? A Samara colocou aqui, muitas vezes o autoritarismo prevalece. Verdade, Samara, verdade. Só isso é algo constante, tá? O autoritarismo, a questão explosiva, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque não é legal ser autoritário, não é legal só você falar, não é legal só a sua opinião prevalecer, sabe? É importante nós pararmos para poder escutar o que a outra pessoa tem a dizer. E se possível for, se preciso for, se a outra pessoa estiver com a razão, você parar, pensar e mudar a sua opinião, mudar a sua rota. Por que não? Qual é o problema? Nós temos que lidar muito com a explosividade, tá? A explosão e a crise de ansiedade. Eu sei que ansiedade eu vou falar só semana que vem sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Só que assim, os temperamentos, eles chamam um pouco da ansiedade. Um sanguíneo nato é um pouco ansioso, às vezes muito ansioso. Por quê? Porque ele quer as coisas do jeito dele e no tempo dele, sabe? E não é assim que funciona. As coisas têm o seu tempo certo de acontecer.